Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos de pé. Falar com nosso Deus. Noite fria, noite gelada, mas no espírito tudo quentinho, né? Todos alegres, felizes nessa noite? Graças a Deus. Então vamos orar ao Senhor para nós iniciar esse culto de adoração ao nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oramos, amado, querido e bondoso Deus, nosso Criador, nosso Pai, o qual devemos toda a glória, toda a honra, louvor e obediência e adoração. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos uma vez mais para louvar o Senhor, para bendizer o teu nome que é santo e que é sobre todos os nomes, digno de honra, de glória, de louvor e de tudo muito mais. Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade, por esse início de culto. Nós não estamos aqui por méritos nem por bondade, estamos aqui pela sua bondade, estamos aqui pelo seu poder, estamos aqui pelo seu amor, pelo seu favor imerecido para conosco. Iniciando esse culto na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos ao Senhor a tua presença aqui entre nós, que o Espírito do Senhor possa estar conosco do começo ao final desse culto, pois somos dependentes dele, Senhor. Somos dependentes do Deus Trino e Eterno. Pai, que esse culto seja para a tua glória, que esse culto de adoração venha a ser para glorificar o teu nome. E se houver nessa noite uma cura, uma libertação, uma salvação, uma libertação de vidas, se houver nessa noite, Senhor, batismo com o Santo, se houver um milagre, se houver algo sobrenatural, que seja para a glorificação do teu nome. Iniciamos esse culto em nome de Jesus, pedindo a sua bênção a todos que aqui estão, a todos que aqui estão para te adorar, que sejam abençoados e saiam no final mais abençoados do que já entraram. Nós assim cremos nisso porque somos servos do Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, e cremos na manifestação do teu Espírito nessa noite. Cremos, Senhor, que o Senhor há de falar conosco pela palavra. Cremos que o Senhor há de falar conosco pelos louvores da harpa e pelos louvores avulsos, pela leitura devocional, por um testemunho ou por uma oportunidade. E assim crendo, nós agradecemos desde já. Fica conosco, pois sem a tua presença nós não somos nada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, glória a Deus, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 18. Tá, 18. Então, pode. Vamos tentar. Vamos louvar com alegria, né? Glória a Deus. Somos o povo mais alegre da terra. Doce nova revelada lá na cruz do Salvador, cego desviado homem dos caminhos do Senhor, da ceguez confia, Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas, obras mortas, sacrifício sem valor. Enganado pensa o
se inventa, clama e roga em seu favor. Ó suposto mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador que na cruz está unido a justiça e o amor. Para os corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamarei. Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Cristo, Cristo, nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina, sob as asas de amor, as riquezas que fluem caudal, lá no trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me lavou, provas muitas me entrei, mas Jesus unido me guiou, por seu sangue me venceu. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. O bem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para as mãos de Jesus.
contrito, de prazer celestial. Oh, aleluia. Que benção, que louvor lindo, né? Que louvor maravilhoso. Cristo, Cristo, Cristo. Nome sem igual. Não tem outro nome. Aqui debaixo da terra não existe nome que possa fazer o que o nome de Jesus faz. O que o nome de Jesus é capaz de fazer? O nome de Jesus expulsa demônios. O nome de Jesus cura enfermos. No nome de Jesus, crente recebe batismo com o Espírito Santo. No nome de Jesus, até o monte salta de lugar. No nome de Jesus, a tempestade passa, as tormentas vão embora, o mal cai por terra. No nome de Jesus, as portas se abrem. No nome de Jesus, os inimigos se curvam. Tudo pelo nome de Jesus. A Bíblia diz assim, que o nome de Jesus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que os demônios estremecem. Quando o nome de Jesus é citado, o inferno estremece. Eu não sei o que acontece lá dentro, que trupé que acontece lá dentro, que bagunça que vira lá, mas que estremece, estremece. Porque o nome de Jesus, ele é poder. Por que o nome de Jesus tem poder? Por que o nome de Jesus faz tantas maravilhas? Porque, na verdade, nós também temos nome. Mas o nosso nome, às vezes, é apenas identificação e algumas lembranças de alguém, por conta do nome. Mas, por que o nome de Jesus faz poder? Porque não é só pelo o fato do nome dele ser Jesus. Não é porque se fosse qualquer outro nome, faria poder, teria poder. A questão não é o nome, a questão é quem é Jesus. Quem é ele? O que tem ele? Não é assim? Porque ele é e porque ele faz, logo o nome dele também, quando é citado, tudo muda. É tanto que uma oração para ser respondida por Deus, pelo Pai, Jesus ensinou e diz: se alguma coisa pedirdes em meu nome, porque não é simplesmente por causa do nome, é por causa da pessoa do nome. Olha que coisa linda. Por isso que ele diz: esse nome tem poder. E eu digo e creio, pelo nome poderoso de Jesus, nesta noite, receberemos a presença de Deus, o Espírito Santo, a renovação, a alegria. Olha, eu quero profetizar nessa noite portas abertas. No nome de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus, crendo que portas se abrirão. Eu não sei qual é a porta que você precisa hoje. Eu não sei qual é a porta que você está buscando para que seja aberta hoje. Eu não sei. Mas eu profetizo, receba uma porta aberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmã Cláudia faz a leitura da palavra do Senhor e a oração. Saúde, amor, com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar na casa do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, né? Porque sem Ele nós nada somos. O que precisa, Ele nos dá. O pão de cada dia, Ele também nos dá, porque Ele é fiel.
Ele é único e digno. Não há outro nome tão importante do que esse. Somente nele. Porque ele é poderoso. Ele já me salvou de muitas coisas. Apesar que eu tenho duas coisas mais lindas lá na mão do Papai do Céu. Mas eu tenho fé em Deus que um dia eu vou encontrar as duas filhinhas minhas lá. Para a honra e glória de Jesus. Né? Vamos ler aqui em 2 Samuel 22. Deus é bom em todo o tempo. Ele é bom. 22. Amém? O cântico de Davi. E falou Davi ao Senhor a palavra desse canto, no dia que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse, pois, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar é forte e o meu libertador. Deus é meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, ao meu alto retiro e ao meu refúgio. E o meu Salvador da violência me salvou. O Senhor é digno de louvor, invocarei e os meus inimigos ficarei livre. Até aqui. Aqui Deus já nos diz que Ele é nosso refúgio. O Davi foi buscar refúgio no Senhor, porque ele sabia que o Senhor ia guardar ele do adversário. Davi sabia que Deus ia colocar as mãos sobre os seus inimigos para cair em terra, porque o nome dele tem que ser honrado no céu e na terra, como sempre. Ele é meu refúgio, ele é nosso reforço, ele é tudo. A nós tem que adorar somente a ele. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Eu disse essa palavra nessa noite. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por estar aqui na tua casa de oração, Senhor, para te adorar e para te exaltar, Senhor. Senhor, se não fosse pela tua vontade, não estaremos aqui, Senhor. Mas tu escolheste por nós estar aqui essa noite para louvar a ti, Senhor. Senhor, venha falar conosco pela tua palavra e pelos cânticos dessa noite, Senhor. Senhor, eu creio na tua promessa, na minha vida, na vida de cada um que estão aqui, Senhor. Senhor, abençoa aqueles irmãos que não poderem vir, Senhor, vai alcançando o lar dele, que ele receba a mesma unção que está aqui nessa noite, Pai. Visita, Pai, derrama com o teu Espírito, Senhor. Começa, Senhor, a batizar desde o altar até na porta, Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai. E que teu nome seja louvado no céu e na terra. Amém. Quando a gente pronuncia o nome de Jesus com fé, irmãos, até nossa alma treme. É verdade. A gente está tão acostumado, a gente vive um costume, assim, é uma vida costumeira. Vira uma rotina, Jesus, 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 Jesus. A gente costuma falar o nome de Jesus. Apesar de que a Bíblia nos ensina também que não podemos chamar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Não chamareis o nome do Senhor teu Deus em vão. E a gente tem costume de qualquer coisa, não, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas quando a gente fala esse nome com fé, é outra coisa. A gente sente, a alma nossa sente. E a gente sente algo assim diferente, uma confiança maior, de que aquilo que a gente falou, profetizou pelo nome de Jesus, a gente acredita, a gente tem uma confiança, uma convicção de que vai acontecer. E eu convicto estou nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, portas vão se abrir. E as portas que o diabo abriu, para pensar que alguns crentes vão entrar dentro dela para depois ele trancar e jogar a chave fora, essa porta se fecha em nome de Jesus. Mas a porta de Jesus seja aberta hoje, pela fé, com fé. Eu creio, viu? Eu não sei o que você precisa, não sei,
também, se você não disser que não precisa dizer nada. Só quero dizer uma coisa, pela fé, as portas vão se abrir. Em nome do Senhor Jesus. Você vai receber notícia tão alegre, que você vai dizer, realmente, o nome de Jesus tem poder mesmo. Que pelo nome dele, essa porta se abriu. Soluções, bênçãos. Claro que a gente não veio aqui para buscar priorizar a bênção. A gente não veio aqui na prioridade de buscar pedir, me dá. Não, a gente veio aqui para adorar. Mas na adoração também tem bênção, né? Nesse tempo de adoração do começo ao fim do culto, adorando com alegria o Senhor, as bênçãos são decorrentes, elas vêm mesmo. Amém? As irmãs cantam hoje? Hoje não? Está de férias, né? Tá bom. Então, amém. Em nome de Jesus, irmã Cida, com a sua oportunidade, irmã Cidinha. Vamos ouvir nossa irmã Cida. O vaso está cheio, né? Vamos ouvir o vaso cheio da presença de Deus. Cantar, louvar, pregar. Deus seja louvado. Traz aqui uma saudação em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Está de cabelinho branco. Daqui a pouco Jesus vem para levar ela. E nós também, né? Quem quer subir com Jesus? Irmão, mas vai ser uma festa tão grande. Meu Deus. Vai ser um dia tão glorioso quando a igreja estiver subindo para o arrebatamento. Meu Senhor da glória. E eu quero te ver nas nuvens. E eu quero te ver. Eu quero te ver. Então, vamos ficar firmes. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Por mais oportunidade, estar na casa do Pai. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Quero deixar o Salmo 46. Glória a Deus. Salmo 46. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o confim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, né? Nosso Deus é assim, né? É isso e tudo mais, né? Graças a Deus. Eu vou louvar o Senhor com o hino, se os irmãos souberem, me acompanha. É um hino bem antigo. Que fala de Jesus, né? A morte de Jesus. Chama A Batida do Martelo. Se os irmãos souberem, me acompanhem. A batida do martelo, cada vez se ouvia mais. O gemido muito triste do meu Salvador Jesus.
deitado sobre o madeiro, estava sendo pregado como réu e assassino. Meu Jesus foi condenado. Oh, quanto sofreu meu Jesus, sangue seu verteu na cruz, suas mãos vertendo sangue e seus pés também pregados. O seu rosto tão mimoso foi cuspido e insultado, a coroa de espinho que causou tanta aflição. Tudo isso ele sofreu para nos dar a salvação. Oh, quanto sofreu meu Jesus, sangue seu verteu na cruz, entre o grande alvoroço que fazia a multidão. Muita gente ali chorava, vendo a crucificação. Meu Jesus ali pregado, padecendo grande dor, sofreu tudo humildemente para nos dar o seu amor. Ah, quanto sofreu meu Jesus, sangue seu verteu na cruz, o seu corpo ensanguentado foi tirado ali da cruz, numa sepultura nova colocaram meu Jesus. O discípulo ali chorava a morte do Salvador, mas logo veio a notícia que Jesus ressuscitou. Oh, quanto sofreu meu Jesus, sangue seu verteu na cruz, num gesto muito glorioso. Meu Jesus foi para o céu, deixando sua promessa que muito breve vai voltar, sempre orando e jejuando. Nós devemos sempre estar esperando o momento que Ele vai manifestar. Oh, quanto sofreu meu Jesus, sangue seu verteu na cruz. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus seja louvado. Batida do martelo. Bastante antigo, fundo de baú. Bênção. Bênção. Pastora Rose, com a sua oportunidade, em nome do Senhor Jesus, fazer aquilo que o Espírito de Deus colocar em seu coração. Continuamos dando glória e aleluia. Jesus está aqui, viu? Jesus está aqui. Faz barulho, você é pentecostal, faz barulho. Que barulho, pastor? Glória a Deus, aleluia. Faz barulhinho santo. Glória a
Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Todas as vezes que eu subir aqui, eu vou falar que quão bom é quando nós estamos na casa do Pai, para adorá-lo e glorificá-lo. Amém, igreja? E quanto mais a gente adora, mais a gente sente a presença dele. Aleluia. Quanto mais a gente glorifica, mais o céu se abre. Aleluia. Glória a Deus. Vou estar lendo aqui na carta de Isaías. Enquanto isso, pastor Daniel, vai ali para mim. Isaías capítulo 43. Aleluia. Eu estou aqui, o Espírito Santo, eu falo, vou louvar um cântico, o Espírito Santo fica, não, é outro cântico. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 43. Glória a Deus. Amém? Isaías 43. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. Eu te amei, pelo que te dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Amém, igreja? A promessa do Senhor é que, mesmo em todas as lutas, mesmo em todas as tribulações, aqui ele estava falando de Israel, mas hoje nós somos filhos de Deus, aleluia. E ele fala ainda que se nós passarmos pelo fogo, nada vai nos atingir, aleluia. Então creia que o Senhor é conosco, aleluia. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de prantear. Há tempo de até para falar, tempo de estar calado. E o tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu curo as suas feridas que o tempo causou. Eu trago de volta aos braços o que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Removo a intriga e o ódio, é o tempo do amor. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória para dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia, Deus.
Meu filho, o tempo pra ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje dissestes, não vou conseguir. Anima-te, tendes bom ânimo, eu luto por ti. Oh, aleluia, aleluia. Aquele que muito é amado, mais provas recebe. Aleluia. O barro que muito amassado, valor adquire. Se por algum tempo sozinho te deixei te, mas hoje com amor imenso te acolherei. Diga, igreja, eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Vai tudo bem, eu sou Jesus. Vai tudo bem. Aleluia. E as palmas exaltam a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode crer nessa promessa? Você toma esse louvor por uma profecia? Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu hoje, olha a letra, eu hoje te visito com bênçãos. E tu dirás, tudo vai bem. Confia, acredita. Toma posse mesmo, de verdade. Coloca dentro do seu coração essa profecia, esse louvor, e diz assim, eu vou viver isso, eu vou viver isso. Eu saio daqui nessa noite, no final do culto, vivendo essa palavra. E você vai ver o que Deus pode fazer na sua história, na sua vida. Viu? Em nome de Jesus. Eu quero aqui deixar uns 7 minutos, dividindo o tempo. 7 minutos para Hermaneus, 7 minutos para o presbítero. Pastor chato, determina o horário, o tempo, não é, irmão. Aqui, todo culto que começa às 7h30, corre rapidinho, né? O tempo voa. Os cultos que começam às 7, a gente tem meia hora a mais, então dá para acrescentar o tempo das oportunidades. Então, eu sei que os irmãos são compreensivos. Amém? Vem, irmã Neuza, traz aqui uma palavra. 7 e mais 7. Amém? Vamos dar um espaço para o irmão. Hoje nós temos um pregador diferente, hein? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Ai, o culto tá bom. Tá fervoroso aqui. E vai ficar mais. Em nome de Jesus.
Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, falando o nome dele, ele estaria presente. E ele está aqui no nosso meio. Eu creio. Vou estar lendo aqui em Mateus. Mateus 7, 13. Amém? Aqui fala a porta estreita e a larga. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque a estreita é a porta apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Até aqui. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus venha falar conosco através dessa palavra. Que Ele venha nos ensinar mais um pouco hoje sobre a sua palavra. Aqui Jesus está nos ensinando hoje o dever que nós temos que estar nesse caminho, o caminho estreito, porque ele fala que o caminho largo é o que leva à perdição, é o que está falando, e muitos estão indo por ele, e poucos é os que querem encontrar esse caminho estreito. E às vezes quando nós falamos porta larga, né, e porta estreita, é fácil falar a palavra, não é? Expressar. Agora quando nós temos que viver aqui, né, aí que é o problema. Aí muitos não querem, porque o caminho estreito, esse exige muito de nós, dos cristãos, né? Nós temos que renunciar muitas coisas para viver nesse caminho aqui estreito. Coisas às vezes que até mesmo é difícil falar não, mas nós temos que falar para continuar. E a larga, o caminho largo, esse é o caminho fácil, né? E muitos estão indo, muitos estão indo, até mesmo os que estão aqui no nosso meio, estão preferindo esse caminho, o caminho da porta larga, aonde a pessoa pode fazer o que quer, né? Dizer o que quer, fazer o que quer, ir para onde quer, fazer o que dá na telha, como diz aí, né? Então, porque nós falamos do caminho estreito, ou a porta estreita, na verdade, quando nós falamos de porta estreita, é estreita mesmo. Diz que para passar, até na hora de passar vai doer, como espinho. Porque é fácil, né, que eu estou falando, falar da porta estreita. Porque nós aqui cristãos, nós já estamos vivendo um pouco, né, da porta estreita. Por quê? Porque nós já renunciamos muitas coisas para estar aqui. Porque se nós não tivéssemos renunciado, nós nem estaria aqui. Ninguém, nenhum de nós aqui. Nenhum. Nós já teve que renunciar e continuaremos renunciando. É fácil? Não. Porque o cristão, eu vejo agora, de um tempo para cá, que, como diz a palavra, quanto mais é dado, mais é cobrado. Não é? Mais é cobrado, e eu estou vendo isso, estou vivendo. Cada dia eu estou vivendo. Que é cobrado cada vez mais. E tem uma coisa, irmãos, que a partir do momento que a pastora falou, vamos orar, vamos fazer esse propósito de oração, você vê que a oração é tão poderosa, tão forte, que a partir do momento que nós começamos a orar, que são só 2 dias, já começou a perseguição, já começou as coisas. Você vê, já se levantou. Por quê? Para parar. Porque o mal, ele vem. Enquanto você está parado, né? Está tudo bem. Às vezes a gente fica meio tranquilo, não é isso?
Mas quando você começa a ir para cima dele, aí começa a luta. E se continuar a oração, vai continuar mais luta. E nós não podemos parar. Porque é através da oração que nós vamos vencer. É através da oração que nós vamos obter vitória. E nós somos poucos, eu falo sempre, para estar orando, né? Mas nós temos que fazer. Nós temos que continuar. Porque através de nós, eu tenho certeza que muitas coisas irão mudar. Muitas coisas irão mudar. Através dessa oração, porque nós falamos muito de oração, porque a oração é tão poderosa. Eu estava vendo um testemunho hoje e é assim, teve uma mulher que ela ia ser morta, né, pelos bandidos. E então ela correu, estava correndo deles, né, eles armados, e ela entrou numa casa. Ela pulou o muro, olha, você vê, tudo por Deus. Tudo por Deus. Ela pulou o muro, não sei se você já viu esse testemunho, pulou o muro e a porta estava aberta assim da sala, ela já entrou. No que ela entrou, a mulher dentro da casa viu ela e também viu os caras. Ela levantou as duas mãos para o céu e começou a orar. Não perguntou nada para a mulher, só começou a orar. Aí ela falou assim para a mulher, tá tudo bem, eles já se foram. Hoje ela é uma pregadora, ela é convertida, tudo, né? Mas você vê, Deus, ele, através da oração, mudou tudo ali. Você vê como que a oração muda. A oração muda. Ela é poderosa. E então, quando eu estava vendo sobre isso, eu lembrei dessa passagem da porta estreita, né? Deus falando comigo hoje sobre essa passagem aqui. Porque a porta é estreita, irmão, mesmo. Se nós querer passar por ela, nós temos que lutar. Nós temos que perseverar. Nós temos que cada vez mais deixar de viver para esse mundo. Cada vez mais se apegar com Deus. Cada vez mais. Eu falo assim, que cada vez mais que a gente começa a orar, começa a buscar Deus, começa a ler a Bíblia, começa a fazer tudo isso, a gente já chega mais a Deus. E cada vez mais a gente vai ter mais luta. E se nós começar a pensar, porque nós estamos fazendo tudo isso, e vir as lutas e falar assim, Senhor, mas eu estou fazendo isso, e é aí que nós temos que se alegrar. Nós temos que se alegrar porque Deus está se agradando de nós. Deus está se agradando, porque quando nós fazemos isso e acontece, Deus está se agradando. Deus está recebendo a nossa oração. E eu creio. Porque Deus diz que é a oração do justo. Né, pastora? Como o pastor está falando. Então, nós sabemos que aí fora está difícil. O mundo está cada vez mais difícil, cada vez mais matança, né? Cada vez coisas vindo para cima. E nós temos que fazer o quê? É combater com oração. É lendo a Bíblia, é orando, é fazendo tudo isso. Porque não tem outra saída para os cristãos. Todos os dias, nós não podemos parar. Porque se nós parar, aí que a coisa pega. Porque se nós orando, nós jejuando, a gente lendo a Bíblia, buscando a Deus, estando aqui já está assim, imagina se a gente parar. Nós não podemos desanimar, sabe? Hoje Deus falando, nós não podemos desanimar. Cada vez mais nós temos que se apegar, sabe? Não importa a quantidade. O que importa é o que nós decidimos fazer. É o que nós decidimos lutar. É só isso. Se Deus colocou no coração da pastora esse propósito, nós temos que obedecer, viu? Nós temos que obedecer, não é isso? Tipo, vamos orar? Vamos orar. Nós temos que orar. Nós não podemos assim, tipo, não, hoje eu estava, primeiro dia, eu nem estava muito assim, mas eu falei, mas eu vou orar. Eu vou dobrar meu joelho, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E conseguimos. Esses 2 dias a gente orou, né? Cumprimos o horário que a pastora passou, né? E vamos continuar a luta. Nós não podemos parar, né? Vamos orar porque eu tenho certeza que Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos levantar, Deus vai mudar a história aqui. Nós cremos, e nós temos que crer mesmo, mas crer mesmo, do fundo, como o pastor está falando hoje, ó, a reunião está toda assim, de fé, né? De portas abertas, coisas que vão acontecer, coisas que vão fruir, coisas que estão para vir, né? É pela fé, não é? Fala que
pela fé é o que nós não vê, a gente não vê nada. Nós temos que agir pela fé. E eu tenho certeza que pela fé nós vamos alcançar. Nós vamos, porque nós somos um povo forte. Unido nós somos forte. Nós somos forte unido. E Deus, eu falo que Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é poderoso. Ele faz as coisas tudo, né? Tudo certo. A gente que às vezes erra, mas Deus é perfeito em tudo. E quando ele coloca pessoas, né, para fazer algo, é porque ele sabe que dali vai acontecer algo maravilhoso. Ele não coloca nada no coração, nos nossos corações, sem um propósito, não é? Nada acontece sem um propósito. Mas quando a gente coloca o coração naquilo, coloca a nossa vida ali, aí Deus responde. Não é isso? Não podemos fazer de qualquer jeito, porque Deus não aceita de qualquer jeito. Deus, nós temos que dar o melhor para Ele. Tudo que a gente vai fazer é o melhor, não é? Tudo é o melhor. Tudo para Ele é o melhor. Não importa. Então é isso que Ele está falando nessa noite. É isso que Ele está falando nessa noite. Para nós nos despertar. Para nós cada vez mais nos fortalecer. Cada vez mais nós perseverar em oração. Em oração. Porque a oração vai mudar. É a oração que muda mesmo, irmão. Estou falando que muda porque muda, né? E nós estávamos num propósito um tempo desse atrás, né, pastora? De estar orando aqui, né? Aí a gente parou. Mas não importa. O importante não é aqui. O importante é orar, Deus falou. O importante é a oração. Ou nós aqui, ou em casa, ou em qualquer lugar, o importante é a oração, Ele fala. Então vamos continuar, irmã, tá? Como esse propósito que a pastora colocou em nosso coração, vamos continuar orando. Não vamos parar, não. Vamos continuar perseverando, né? E Deus é conosco, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus está conosco aqui. E eu agradeço a oportunidade e fico com essa palavra. Não sei se eu passei meu horário. É dessa maneira. Amém? Presbítero Nilton. Só os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Quero deixar aqui uma palavra também com os irmãos, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Para não tomar muito tempo, eu vou adiantando. Todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateu contra aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja Deus. O que eu entendo dessa palavra é que nós precisamos, temos a necessidade, como cristãos, de construir um alicerce bem edificado em nossas vidas. E esta edificação, esse alicerce é a palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, é como nós estivéssemos estruturando o alicerce da nossa fé. Quando a palavra diz aqui que veio as águas, veio o rio, veio o vento e bateu contra aquela casa, ela não caiu. Isso são as lutas da vida, são os açoites dos vendavais da vida que sobrevêm contra nós, como a Maneusa estava falando, né?
que enquanto nós mais oramos, mais luta vem. Mais luta vem. Mas se estivermos edificados, se este alicerce que é a nossa fé estiver bem estruturado, pode vir lutas, pode vir problemas, pode vir demônios, pode vir potestade, essa casa ela vai permanecer firme, porque nós colocamos o evangelho em nossas vidas, e nós praticamos esse evangelho, e a prática do evangelho é a estrutura perfeita, que não se abala, pode dar terremotos, pode fazer o que quiser, nós continuamos firmes, porque nós construímos a nossa casa sobre uma rocha, e esta rocha é Jesus Cristo. Porque quando estamos edificados sobre Cristo, sobre as suas palavras, nada pode nos deter, nada pode abalar a nossa estrutura, porque nós confiamos na promessa, nós confiamos na vitória, e nós sabemos que Cristo está ao nosso lado, e Ele sim é que nos sustenta, Ele sim é que nos guarda, que nos protege, porque nós confiamos no autor e consumador de todas as coisas, e não pode ser diferente, não pode ser diferente. Se nós quisermos alcançar as promessas de Cristo, nós temos que estar com a nossa fé edificada em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. É dessa maneira. Irmãos, cada um que sobe aqui e fala é uma bênção, né? Cada palavra poderosa, cada leitura gloriosa. Olha, da oração, finalzinho. Ah, sim. Que bênção. Bom, daqui a pouco o pregador, já pode sempre se aproximando aqui, a irmã Ana vai estar nesse momento colhendo as contribuições, as ofertas, e em nome de Jesus, o pregador pode já se aproximar, mas antes eu quero louvar o Senhor pela gente contribuir. Está louvando o Senhor com esse hino enquanto nós contribuímos. Depois o irmão João vai estar orando pelo pregador. Pregador novo hoje, olha que benção. Deixa Deus usar os vasos. Coloque. Felicidade só encontra em Jesus. Você que está nos ouvindo, Jesus é a felicidade, a salvação, a cura, a liberdade para a tua alma. Escute. Felicidade, uma palavra com tanta emoção, que alguém desesperado procura para alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Voltar pra casa tão desiludido, achando que está tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo existe solução. Ó, escute. Eu também era assim, até que alguém veio a mim e me disse: o que procuras é fácil achar, é só a Ele você se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Glória a Oh, Deus. glória. Aleluia. Esse nome tem poder.
A Bíblia diz que por esse nome as pessoas irão se dobrar. E através desse nome as pessoas alcançarão salvação e perdão. Nome santo e poderoso. Felicidade, uma palavra com tanta emoção. Desesperado procura. Para quê? Para alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que está tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo existe solução. Aleluia. Eu também era assim, até que alguém veio a mim e me disse: o que procuras é fácil achar, é só a Ele você se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. A igreja diga agora, vai. Felicidade. Jesus, felicidade. Jesus, realidade. Jesus, felicidade é Jesus. Canta, igreja, diga. Oh, glória. Jesus, felicidade. Jesus, realidade. Jesus, felicidade é Jesus. Felicidade é Jesus. É Jesus. Eita Deus maravilhoso. Eu não falei para vocês no começo que esse nome é tudo? Esse Jesus é maravilhoso. A pessoa desse nome, esse nome da pessoa é maravilhoso. Simplesmente tudo. Felicidade é. Salvação é. Perdão é. Liberdade é. Vitória é. Arrebatamento, quem vai nos levar? Tudo é Ele. Tudo está em torno dele. A Bíblia diz que, na verdade, para Ele, melhor, dele que é a fonte, para Ele que é o processo de tudo, por Ele que é o processo de tudo, e para Ele que é o destino, todas as coisas. Fonte, processo e destino. Jesus é completamente tudo que o homem possa imaginar. Tudo. Viu? Esse nome doce, maravilhoso. Quando você estiver nervoso com alguma coisa, pense no nome de Jesus. Quando você estiver pensando que não há saída, pense no nome dele. Pensa nele, logo você vai lembrar assim: ah, eu vou para a oração porque o negócio está estreito e eu vou para a oração. Porque no nome de Jesus eu vou vencer. Diácono Hélio, tu vem aqui. Quem quer ouvir mais de Deus? Aleluia. Que maravilha. Igual a irmã Neuza falou, né? O culto está gostoso. Irmãos, eu quero dizer para vocês que não é número que faz movimentos. Não é número que faz. Número é bom, mas não é o número de crente na igreja que faz movimento. Quem faz o movimento espiritual é o Espírito Santo através, mediante a maneira que eu e você oferece o culto. Aí Jesus opera pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Vem cá, irmão João, orar pelo pregador. Depois, no finalzinho, a irmã Clarinda vai orar, intercedendo por todo mundo. A senhora vai ser intercessora hoje, viu? Amém? No finalzinho. Irmão João ora pelo pregador. Irmão, a palavra de Deus, ela é simples. A
pessoa que vai pregar ela também deve ser simples. Não importa como a pessoa vai pregar, na sua simplicidade. Não precisa um dialeto bonito, uma gramática bonita, não. Se está na direção do Espírito Santo e com humildade, e é boca de Deus, Deus vai usar. Deus usa de maneira poderosa. Amém? Pode orar, irmão João. Saúde a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de muita alegria estar mais uma vez na presença de Deus. Tantas pessoas no mundo estão precisando de Deus, mas não quer saber das trevas do mundo. Mas a luz ninguém quer saber. Tanta gente neste mundo que está com a alma perdida e não pensa naquilo que Deus sofreu para salvar as almas. Ele não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. Mas o povo não enjeitaram, viram as costas para Deus. Mas eles não sabem o que é que eles vão receber amanhã ou depois, o sofrimento que eles vão ter na vida. De enjeitar Deus, Jesus, tanto que sofreu na cruz para salvar nossas almas, para salvar a humanidade, mas ninguém quer saber de nada não. Mas aí daquele que quando Jesus vem buscar o povo dele, que ficar neste mundo de ilusão, neste mundo perdido. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, abençoa o teu servo que vai trazer a tua palavra, Jesus. Dá entendimento, sabedoria para ele, meu Deus, meu Pai. Jesus, abençoa a tua igreja, meu Deus, meu Pai. Abençoa as irmãs do círculo de oração. Abençoa os presbíteros, obreiros, cooperador da tua igreja, meu Deus e meu Pai. Jesus, toma teu povo em tua mão, abençoa a tua igreja. Salva as almas que estão perdidas neste mundo, meu Deus e meu Pai celestial. Abençoa a tua igreja, abençoa o lar de cada um, meu Deus. Envia teus anjos guardando, Pai. Dá entendimento, sabedoria para teu servo que vem trazer a tua palavra santa e poderosa, meu Deus, meu Pai. Jesus, visita os hospitais, cura aqueles que estão enfermos, meu Deus e meu Pai. Estão enfermos lá dentro, Jesus, cura, liberta, salva pelo poder do nome santo de Jesus. Deus poderoso, abençoa todos, meu Deus, as irmãs do círculo de oração. Abençoa, Pai, visita aqueles que não podem vir hoje, mas o Senhor toma eles em tuas mãos, visita eles, meu Deus, meu Pai. Jesus, dê entendimento, abençoa os pastores, as pastoras, os presbíteros, os obreiros, os cooperadores da igreja, meu Deus, meu Pai. Abençoa os diáconos das igrejas, meu Deus, meu Pai. Abençoa o ministério manancial, Jesus, querido, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, dê entendimento para teu servo, dê entendimento, sabedoria para ele, que vai trazer a sua santa palavra, Jesus. Abençoa teus servos, tuas servas, abençoa as irmãs do ciclo de oração. Tome em tuas mãos, meu Deus e meu Pai. Leva todos em paz por lá deles, Pai. Guarda eles debaixo do teto da casa deles, Jesus. Envia os teus anjos guardando a casa, a moradia de cada um. Meu Deus e meu Pai celestial. Jesus, é o que eu lhe agradeço. Lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para sempre seja louvado o seu santo nome. Eu agradeço, Jesus, a oportunidade em nome de Jesus, Pai. Salve do mundo, Pai do Senhor, amém? Glória a Deus, eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, em tudo mesmo. Eu agradeço essa rica oportunidade, agradeço a Deus, o pastor, que me concedeu para mim vir trazer essa palavra do Senhor, porque não é minha, é do Senhor. Então tudo que for falado aqui, eu creio que é o Espírito Santo de Deus que vai nos usar, porque aqui é o Senhor que faz tudo. Nós não fazemos nada, só apenas vaso do Senhor. Amém? Vamos já ler a palavra. Glória a Deus. Aqui em 1 Samuel 17. Glória a Deus. E o tema de hoje que foi falado é de fé. Então é fé, coragem e determinação. Glória a Deus. E fala assim, 1 Samuel 17, versículo 23. Aí fala, o gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias,
o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem fugindo adiante dele, e temia grandemente. E dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a descer. Pois se o homem que ferir o rei, e o enriquecerá de grande riqueza, ele dará a filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi ao homem que estavam com ele, dizendo: que fará aquele homem que ferir a este filisteu e tirar o afronto sobre Israel? Quem é? Pois este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. E o povo lhe tornou falando conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquelas homens, acendeu-se a ira dele, Eliabe, contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Por que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E então disse Davi: que fiz agora? Porventura não há razão para isso? E se desviou para o outro lado, conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo a palavra de Davi, havia falado, e anunciava a Saul, que mandou tomá-lo. Até aqui, irmãos. Já eu continuo falando mais. Aqui no versículo 28, né? Davi foi lá ver. Foi levar o alimento que o seu pai mandou aos seus irmãos, mas chegando lá, tinha o quê? Uma guerra na frente. E ali, né, antes disso, né, Davi já tinha sido ungido, né, para ser rei de Israel, porque o Senhor tinha rejeitado Saul já. Não é isso? Glória a Deus. Mas aí, quando chegou aqui, Davi foi levar o alimento para os seus irmãos, né, o que aconteceu? O seu irmão Eliabe já bateu de frente com Davi e disse para ele assim: você não deixasse aquelas poucas ovelhas? Onde você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Com quem ficaste, né? E bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, e descesse para vir a peleja. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Nós somos, né, servimos a Deus. Muitos irmãos às vezes nos afronta, fala assim: aquele irmãozinho, meu Jesus, o que ele vai fazer? Não tem nada para oferecer aqui. O que ele está fazendo aqui? Deus já não deu. Ele não falou que já tem Deus que faz isso, que faz aquilo? E por que ele está aqui? Né? O que ele faz aqui? Então o seu irmão teve o quê? Inveja no seu coração. E ele afrontou o seu próprio irmão Davi, que não fez nada para ele, mas porque ele foi ungido de Deus, né? Então o seu irmão ficou com o coração cheio de maldade ali. Então muitas das vezes são nossos irmãos que às vezes estão na igreja também, que muitas das vezes a gente quer fazer algo para o Senhor e eles ficam com o coração cheio, né, de maldade, e fala que nós que estamos ainda cheios de maldade no nosso coração, sendo que ele nem sabe o que a gente está fazendo para Deus, né? Enquanto ele estava lutando com suas forças, com as suas mãos, Davi estava no pasto, né? Fazendo o quê? Apacentando as ovelhas do Senhor. E muitas vezes somos nós assim também, apacentando as ovelhas do Senhor. E muitas vezes, né, as pessoas não sabem que passamos lá, né? As pessoas, é fácil a pessoa acusar você, falar as coisas, mas não sabe o que você está fazendo, né? Enquanto ele estava lutando com espada, com escudo, Davi estava lá, apacentando as ovelhas do Senhor. Estava fazendo o que para o Senhor? Louvando, orando, cantando para ele, fazendo, né, louvores ao Senhor. Mas só que Eliabe não sabia que Davi já estava preparado, né? O Senhor já tinha preparado ele. E aqui mais à frente, né? Aqui mais à frente, aí vem. Aí quando Davi fica ouvindo o que eles estão falando, aí Davi o que faz?
tenha coragem, né? Aí Davi vai na frente, vai lá e pergunta: o que está fazendo? O que está acontecendo? Aí vem eles falando, mas só que aqui Davi fala que quando ele está ouvindo as afrontas do seu irmão, o que ele faz? Davi se desvia do que as pessoas estão falando. Muitas das vezes a gente tem que ser assim também. Quando nossos irmãos começam a falar coisas que não nos agradam nem a Deus e nem a nós temos que fazer o quê? Desviar dele. E ir para a mais à frente e ver as pessoas que falam algo para a gente melhor na nossa vida, né? Então aqui aí Davi vem. Aí Davi vai, se desvia do seu irmão e vai, ouve que as outras pessoas estão falando. E aqui Davi vem, né? Mandou chamar Davi. Aí fala assim, Saul. E Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra esse filisteu. Então Davi aqui, ele tinha já, Deus já estava com ele ali, porque tem o Espírito Santo. Então ele falou assim para Saul: Saul, não desfaleça, não fica triste, não se amedronta por essas pessoas, não. Assim que tem que ser nós também, irmãos. Nós temos que ouvir palavras de fé sobre a nossa vida, porque muitas das vezes as pessoas vêm, nos afrontam, tentando nos deixar lá no chão, mas nós não temos que dar ouvido, nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor, nós temos que estar ali, firme, e a gente tem que o quê? Encorajar outras pessoas, passar para frente e falar: não, irmão, não fica assim não, essa peleja que você está passando aí, vai passar, porque o Senhor está contigo, nós estamos juntos. Vamos pelejar, vamos ter coragem, vamos para cima. Aqui, Davi nos ensina o quê? Que nós temos o quê? Para nós vencer as lutas, as perseguições e tudo a mais, nós temos que fazer o quê? A oração. Ir para o joelho, né? Porque muitos querem fazer o quê? Ir no braço, na sua própria força. E aqui não. Aqui Davi nos ensina que nós temos que ser o quê? Humilde na presença do Senhor, se humilhar ao Senhor e Ele vai nos exaltar. É Ele que vai fazer tudo. Então, você colocando Deus na frente, então nós conseguimos vencer a luta. E aqui Davi deu uma palavra de conforto a Saul. E é assim que nós temos que fazer para os nossos irmãos, quando tiver meio caído, semblante, nós temos que dar uma palavra de vida para eles. A palavra de vida, fala: não, irmão, fica frio que o Senhor é contigo, o Senhor vai te colocar, Deus vai te dar a vitória. E é assim, nesse versículo. E aqui é mais para baixo, aí disse. Aí ele pergunta: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar. E ele, pois tu ainda é moço, e é um homem de guerra. O outro é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então aqui Saul estava assim: Davi, não dá para você, meu querido. Olha só o tamanho daquele homem. Olha só, ele é grande. Você não vai conseguir vencer ele não. E assim é na nossa vida, né? O gigante que vem adiante de nós não tem que temer, nós tem que ir para cima. Nós tem que ter oração, jejum, tudo. E aqui ele fala: ó, para você não dá. Mas olha só que Davi respondeu para ele. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma do rebanho, eu saía após ele e feria, e livrava da sua boca, e quando se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e feria e matava. E assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será esse circunciso filisteu com os deles, porquanto afrontaste o exército do Deus vivo. E aqui, olha só a coragem que Davi teve. Colocou essas palavras e falou: olha aqui, não importa se você está enfrentando um leão, um urso, mas aqui Davi nos ensina o quê? Que nós temos que ser igual a ele, assim, ó, colocar Deus na frente. Porque foi Deus que deu a vitória para Davi, foi Deus que colocou no coração dele. Não fica assim não, vamos para cima. E aqui Davi falou para ele: o teu servo estava apacentando as ovelhas, e quando vinha um leão, quando vinha um urso, o Senhor colocou força em mim, e eu os matei.
Então, aqui, olha só a coragem que Davi trouxe. Assim como nós também, nós temos que ser corajosos, né? Fazer igual Davi. Então, é a mais aqui abaixo. E disse mais Davi aos: meu Senhor me livrou da guerra do leão e das garras do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul: vai, o Senhor seja contigo. E quando Davi deu aquela palavra de fé, ele falou assim: pode ir então, meu senhor, pode ir. Vai que Deus é contigo. E aqui, ó, Amás, e Saul vestiu Davi com as suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo e de sobre si, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cestos de ribeiro e pôs no alforje do pastor que trazia. E saber o surrão, e lançou para a sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Olha só que maravilha. Quando vem os afrontos, quando vem o gigante, nós temos que fazer o quê? Aqui o cajado significa o quê? A palavra de Deus. Nós temos que pegar a palavra de Deus ali, a espada, e ficar na mão. Fala: pode vir que aqui está. Eu coloquei o Senhor diante de mim. E aqui é mais. Então Davi se aproximou dele, se aproximou do gigante. E o gigante também veio se aproximando de Davi. Ele levava o escudo adiante dele. Eu imagino aquela cena, Davi diante do filisteu ali. Ele com a lança enorme e Davi, né, com as 5 pedrinhas na mão, o seu alforje na mão. Ele falou assim: pode vir, gigante, porque o Deus vivo está na minha frente. Você não vai vencer. Porque ali Davi já estava com o coração dele na fé do Senhor, porque já sabia que a vitória é do Deus Altíssimo, porque o Senhor é da guerra. O Senhor é da guerra. O Deus de Israel é da guerra. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. E aqui, a mais adiante no 42, ele fala assim, ó: e olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, porquanto era moço e ruivo e gentil aspecto. É dessa maneira que as pessoas não vê. As pessoas olham para nós e falam assim: o quê? Isso aí? Meu Deus. Para nada. Não vai fazer nada, é pequeno na fé. Não faz nada. Ele não sabe pregar, ele não sabe fazer nada. Mas não sabe a intimidade que a gente tem com o Senhor. Ninguém vê você ali no seu quarto, trancado. Quando você fecha as portas, você está ali de joelho, orando ao Senhor. Ninguém sabe, porque ali Deus está preparando você. Mas ali, quando a gente tem fé, quando a gente tem coragem e determinação, fala assim: não, eu vou para cima desse gigante. Nós não podemos ficar ali parado, olhando a situação vindo para o nosso lado e falar assim: ai meu Deus, não vou não, pastor. Ali é grande. Mas quando você tem uma fé no Senhor, quando você tem coragem, você tem determinação, você fala: não, vou para cima desse gigante aí, porque o Deus que eu sirvo está na frente de tudo. Oh glória, aleluia, aleluia. Aí olha só que ele fala: disse pois o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com pau? E filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Olha só ainda, Davi veio à frente dele, e olha que ele fala ainda: eu sou algum cão? Só porque Davi estava com aquele cajado na mão. Então ele fala assim: o que esse menino vai fazer comigo aqui? Ele vai começar a brincar comigo com essa madeira? Mas não sabia que Davi estava ali. Aquele cajado significava a espada do Senhor, significava a palavra do Senhor na mão de Davi. E não sabia que ali diante do Davi, na frente de Davi, já estava ali o Senhor dos exércitos, estava na frente dele. Eita glória, aleluia. Aí, olha só, no 45 que ele fala, Davi fala para ele: porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti
em nome do Senhor dos Exércitos. Eita Deus, aleluia, glória a Deus. Eu lembro, quando eu li essa passagem que eu estava lendo, estudando, eu falei assim, meu Deus, Deus fez eu lembrar aonde eu estava no meu passado, quando eu estava enfrentando uma luta também. Eu estava dentro, era uma causa impossível de vencer ali. Mas o Senhor falou assim, vai que eu vou estar contigo. E quando eu vi aquela situação ali, meu coração começou a ficar esmorecido. Eu falei assim, não. Aí o Senhor falou, o Espírito Santo falou assim, filho, eu não falei que eu vou entrar contigo? Aí na hora eu já falei, é verdade, Senhor. O Senhor falou que ia entrar comigo, que eu ia sair de lá com a minha vitória assinada, com o meu papel assinado, e o nome do Senhor ia ser glorificado. Eita glória, mas foi maravilhoso. E ali, diante daquela situação, eu peguei e falei assim, antes de eu entrar lá dentro, eu falei assim, eu não vou com lança e nem com escudo, mas eu vou em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. E na hora, aquela fé aumentou dentro do meu coração, e para a honra e a glória do Senhor, eu entrei lá, o Senhor entrou comigo, eu saí com o meu papel assinado, e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Eita glória, maravilhoso. Eita Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor. E aqui é mais. E ele disse assim, Davi, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferirá, e ei-te-ei, e tirarei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meu Jesus. Irmãos, olha só que fé maravilhosa que aqui o Davi nos ensina, a fé que ele teve ali. Quando vê aquela situação na nossa vida, que a gente fica, se nós fizesse igual Eliabe tinha afrontado ele aqui, no primeiro versículo, aqui tivesse falado, e você tivesse assim, não, é verdade, tem um gigante ali, então eu vou embora, né? É muito grande para mim, eu vou embora. Tá bom então, Eliabe, você falou já mesmo que você tive que te falar. Ó, irmão, que você falou para mim, tá certo, eu vou pegar aqui mesmo, já vou abrir a porta, vou se retirar. Mas não, Davi falou assim, não, Davi não deu ouvido para ele. E é assim que nós temos que fazer para os nossos irmãos. Algumas pessoas que vêm ao nosso lado, que vêm dar palavras a contrário na nossa vida, nós temos que fazer igual Davi. Fala, não, ó, tampar esse e ouvir esse aqui, a voz do Senhor. Glória a Deus. E aqui, Davi, sabe por que Davi teve essa vitória? Não foi porque ele, aqui fala, Davi venceu não pelas suas forças. Davi o venceu pela sua fé, pela sua coragem, determinação que ele tinha no Deus Altíssimo. E quando a gente coloca Deus na frente de tudo, meu Deus, não tem Satanás, não tem nada, oração contrária, não tem nada que venha nos afrontar, porque o Senhor dos Exércitos, o guerreiro, já está diante de nós, porque você colocou ele na frente. Mas quando nós tentamos colocar nossas mãos e fazer pela nossa vontade, meu Deus, não acontece nada. Por quê? Porque você quer pegar com as suas próprias forças. Mas quando colocamos a nossa força, a nossa fé em Jesus, meu Jesus Cristo, tudo ele salva. Porque aqui Deus deu um livramento. Aqui foi um livramento para esse povo aqui, ó. Aqui foi um livramento. Porque se fosse para esse Golias ter pegado aquele povo lá de Israel ali, né, os israelitas, meu Deus, não sobrava nada. Só aquele homem gigante ali, o homem todo já estava já com as perninhas assim, ó, tremendo. Quando viu aquele tamanho daquele gigante. Mas olha só, saiu um menino pequenininho. Eita glória. Quando saiu aquele menininho pequeno, falou assim, opa, aquele menino vai lutar com aquele gigante? Meu Deus. Não vai sobrar nada. Mas ele se enganou que ele era pequeno. Mas o que estava na frente dele, eita Deus, era grande. Era grande. O Senhor dos Exércitos era grande.
Então, muitas das vezes as pessoas nos olham e falam, ixi, aquela é pequena. Aquela não vai dar em nada. Mas nem sabe que o Senhor, o grandão da Galileia está na nossa frente. Eita Deus. Maravilhoso. Então ali, Davi, o que Davi fez? Ele pegou a sua pedrinha, o seu alforje, rodou. Eita Jesus. E mandou bem na testa dele. Aí o povo falou assim, mas ô louco, uma pedrinha só ia fazer isso? Não. Era a fé, a coragem e a determinação que ele tinha colocado no Senhor, porque o Senhor estava ali. Deus só fez assim, ó, pro dedo. E o gigante se prostrou. Então é dessa maneira, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa coragem, determinação no Senhor e colocamos Ele tudo na frente, meu Deus, não tem nada que venha cair e se prostrar aos pés do Senhor. Porque ele aqui estava contando vantagem. Não, aquele menininho ali vem contra mim. Eu não sou cachorro não, para pegar essa madeirinha e ficar brincando não, colocar na boca não. Mas só que ele tinha esquecido que o grandão da Galileia estava ali do lado de Davi, estava na frente dele. E na hora que ele jogou aquela pedra, já caiu. Cadê o gigante? Estava no chão. Então, quando nós colocamos nossa confiança no Senhor, a fé no Senhor, meu Deus, é tremendo. Deus é maravilhoso. E ali, rapidamente, Davi fez o quê? Já pegou aquela espada, mesmo ele não aguentando. E ó, cortou a cabecinha do gigante. E ainda pegou na mão, eu creio que pegou na mão e ele falou assim, aqui ó, aqui é o Senhor. A vitória é do Deus vivo, é do Senhor dos exércitos. E aquele povo ficou alegre, porque viu o gigante ali sendo derrotado na frente de todo mundo. E os outros, ó, os que estavam com ele fugindo, correndo. Mas não podia fazer mais nada, porque a vitória não era desse povo que os israelitas, a vitória era de Deus. Então Deus provou ali que existia um Deus em Israel. E muitas das vezes as pessoas não colocam Deus na frente, eles colocam Deus atrás e perde a batalha. Mas quando nós colocamos nosso joelho, quando nós colocamos o Senhor na frente de tudo, das nossas batalhas, meu Deus, tudo acontece. A vitória vem. A vitória vem. E o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. O Senhor dos exércitos nunca abandona o seu povo, porque Ele fala, eu sou. Eu sou. Eita Deus. Eita glória. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Davi tivesse uma espada na mão. Olha só, ele jogou, né? Na hora que ele tem certeza que na hora que o gigante jogou aquela lança, não deu nem tempo. Eu creio que Davi, o Senhor fez desviar aquela lança e Davi já acertou ele. Mas pela sua fé, não foi a pedrinha que derrubou o gigante, foi a fé que ele colocou no Senhor e a mão do Senhor derrubou, porque o Senhor é grande. O Deus de Israel é grande, poderoso, é o Senhor dos exércitos, é o Criador de tudo. Então, irmãos, é assim que Deus faz para o povo dele. Quando o povo dele acredita, coloca sua fé no Senhor, acabou. Não tem nada que possa vencer, porque o Senhor é da guerra. O Senhor dos exércitos nunca perde uma batalha. Então, essa palavra de hoje para a nossa vida é a fé, coragem e determinação para a nossa vida. Então, se nós estivermos passando por qualquer luta, qualquer coisa, coloca o Senhor na frente de tudo, porque o Senhor dos exércitos não perde uma guerra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele fez tudo, Ele é acima de tudo. Então o seu poder, meu Deus, meu Jesus. Então aqui o povo teve a vitória.
caso de Davi. Então, Deus está contando comigo e com você, para que nós sejamos igual Davi. Ter fé, coragem e determinação. É nessa forma. Então, irmãos, glória a Deus. É assim que o Senhor quer que nós façamos. Então eu sei que eu não sei se foi a palavra que você estava esperando, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Foi essa palavra que o Senhor falou comigo, porque eu tiro aqui o que eu falei do meu testemunho. Foi quando eu coloquei o Senhor. Quando eu usei o nome do Senhor dos Exércitos, aí eu tive a vitória. Porque se fosse pelas minhas mãos, eu não tinha conseguido vencer nada. Mas eu tive fé naquela hora. Mas quando eu vi o gigante grande ali na minha frente, eu também fiquei meio assim. Mas quando o Espírito Santo tocou nele e falou assim, eu estou contigo, vai. Então o Senhor fala para nós hoje, vai que eu estou contigo. Porque eu sou o Senhor, o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó. Amém? É isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que eu não soube expressar muitas coisas, mas aqui foi o Senhor que colocou. Aqui foi Deus que fez tudo. Eu não faço nada. Nós somos apenas vasos dele. E eu agradeço tudo que o Senhor tem feito aqui. Hoje foi uma bênção. Eu aprendo todos os dias a palavra do Senhor. E hoje eu aprendi mais um pouco ainda. Que o Senhor fala, põe fé em mim, filho. Tenha coragem, filho. Tenha determinação. Quando você quer algo, coloca isso aí. Determinação na sua vida. E vai para cima. Porque eu estou contigo. Amém? Que fica com essa palavra abençoada. E os irmãos venham meditar nela. Eu sou grato a Deus por ter essa rica oportunidade. E as palmas louvam o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Dessa maneira. Louvado seja Deus. Verdade, é dessa maneira, Jesus. Quanto está feliz pela palavra? Oh, glória. Mensagem gloriosa, né, irmãos? Aquela guerra era impossível Davi vencer. À vista humana. Impossível, impossível, impossível. Primeiro que Davi não tinha arma nenhuma. Segundo, não tinha estatura para enfrentar um gigante. Certo? E outra, inexperiente. Menino novo, estava começando agora. Mas o que ele tinha? Quem era o Deus dele? Convicção do Deus que ele servia. Uma fé viva. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e das que se não vê. O firme fundamento é o alicerce, é a base para toda a construção, a fé. Um menino que não tinha experiência, não tinha armas, até ofereceram, mas ele não quer isso não. Eu não vou levar isso não, porque primeiro que nem cabe em mim essa roupa do senhor aí, Saul. Não serve. Essas armaduras aí não cabem em mim, muito pesado, eu não quero. Experimentou, mas não deu certo, tirou, entregou. Não, eu vou só com uma funda mesmo. Segundo alguns estudiosos, diz que as 5 pedrinhas que ele pegou no ribeiro eram para os 5 gigantes. Segundo os historiadores, a Bíblia não diz assim, mas tinha mais 4 irmãos. Então a fé foi tão convicta que ele disse: vou derrubar os 5. Eu vou derrubar os 5 gigantes. Bom, isso é um estudo. Eu não me atrevo a afirmar nada. Segundo alguns historiadores, né? Estudiosos, dizem que pode ser que sim, né? Mas se viesse mais 4, eu derrubava mais 4. Sim, porque Deus estava na frente, como já foi pregado hoje. Deus estava na frente. Aí fica a pergunta: por que Deus se colocou na frente de Davi para dar a vitória? Porque, como diz, a fé
A coragem, a determinação de vencer. Eu determino com a fé, não é a fé por último. Primeiro ele coloca a fé em ação e age com coragem. Aí deu tudo certo. Aí Deus falou, bom, como você teve essa atitude de fé, coragem, determinação, conta comigo. E foi na frente. Eu creio que o Espírito de Deus pegou, ele só teve a manobra de rodar a funda. Mas quem guiou a pedra foi o Espírito Santo. Creio eu com certeza. Davi tinha habilidades? Tinha habilidades. Mas para acertar um gigante na testa. E eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu creio que o Espírito Santo aumentou a velocidade da pedra. Porque o gigante com uma estrutura, estou terminando, com a estrutura física daquela, só com a velocidade da funda, talvez batia, machucava, mas não matava como matou. Mas o Espírito Santo, eu creio que fez, direcionou na testa, mirou a testa e aumentou a velocidade. Quando aumentou a velocidade, a Bíblia diz que cravou, entrou no osso. Veja que velocidade e certeira. Bum, tombou. Correu lá com a própria espada, arrancou a cabeça. Que coisa linda. Só para quem confia, só para quem crê, só para quem determina, só para quem avança. Os covardes perdem, mas quem vence pode ser pequeno. Mas você vai vencer, nós venceremos. Amém? Em nome de Jesus. Dá prova, né? Exato. Você pode não ser alguém para a vista das pessoas. As pessoas podem olhar para você e falar assim, aquele é um Zé Ninguém, uma coitadinha, um coitadinho. Coitados. Coitados são eles, como o Hélio já disse aqui. Não sabe o Deus que a gente tem. Não observa o tamanho do poder do nosso Deus. Tem algum recado? Tem, né? Não tinha. Tem? Você não ia dar um recado? Ah, tá, oração 10 horas. Amém. Então vamos de pé, vamos orar a Deus. A irmã Clarinda vem aqui fazer essa intercessão. Nessa intercessão, apresenta todos os doentes, necessitados, acidentados, os que estão no UTI, os irmãos que têm problema de saúde, viu? A todos, não esquece de ninguém, apresenta a todos. Deus abençoe você que nos acompanhou pela internet, que o Senhor te ajude a vencer o gigante nessa noite, o gigante dos seus problemas, que pela fé você vença e glorifique o nome de Jesus e louve o seu nome. Deus abençoe a irmã Cacilda, irmão Paulo que nos acompanhou, os demais irmãos, a todos vocês, um abraço e a paz do Senhor de toda a igreja Manancial, que o Senhor Jesus abençoe vocês e tua casa. Pode orar, irmã Clarinda. Que todos sejam curados e que todos tenham as bênçãos de Deus. Então nós vamos orar, porque como nós temos oração individual, oração coletiva e intercessória, então hoje nós vamos fazer a intercessória aqui agora, para poder pedir a Deus para abençoar todas as pessoas que estão doentes nos hospitais, acamados em casa, acamar aqueles que moram nas ruas, os que estão nos asilos, estão doentes. Nós vamos pedir a Deus para que cure a todos. E também nós vimos que em Mateus 7, 24, 27, fala que Deus quer que nós obedecemos as suas palavras e as pratica. Então nós vamos ter que orar para Ele ouvir as nossas orações que nós estamos fazendo, e Ele vai ouvir e vai abençoar. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Pai, pela semana que passamos. Muito obrigado, meu Pai, que ainda vamos passar. Obrigado, Senhor, por Senhor ter, desde quando nascemos perfeitos, sem nenhum defeito. Nós dormimos, acordamos, nós plantamos, nascem as plantas, nós oramos, Deus ouve tudo que nós
oramos. Então, nós vamos agora, sempre falando com Deus, todos os minutos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoe a todos que não vieram e abençoe os que estão aqui, Senhor. Abençoe os vizinhos da igreja, os nossos vizinhos, nossos pais, parentes, amigos. Nós temos também que abençoar, ó Senhor, pedimos a bênção para o pastor, pastora, diácono, presbítero, membros, obreiros, ofertantes, dizimista, todos sejam abençoados, Senhor. Nós pedimos, agradecemos por tudo que o Senhor deu, dá e dará ainda para nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, desde quando nós nascemos até hoje. O Senhor está nos amando, nos oferecendo tudo o que pedimos, meu Pai. Temos mais que agradecer do que pedir. Obrigado, Senhor. Obrigado por nós termos uma igreja para aqui estarmos adorando a Ti, clamando e oferecendo nosso amor a Ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos tudo a Ti. Obrigado. E eu agradeço a minha oportunidade e palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.